coordenadoras. Não tive o privilégio de tê-las como minhas professoras, mas tive o privilégio de tê-las como minhas coordenadoras, e muito me ajudaram na minha graduação, e quero cumprimentá-las. Nessa manhã eu irei tratar da resolução do conflito entre a uso capião especial urbana e a metragem mínima municipal à luz da constitucionalização do direito civil. Então, a problemática é a seguinte: existe a uso capião especial urbana e a metragem mínima municipal, né? E os parâmetros do município muitas vezes são superiores aos parâmetros estipulados pela Constituição e pelo Código Civil, qual seja 250 metros quadrados. Então, de forma a fazer uma apresentação oral satisfatória, a priori, eu irei conceituar os institutos da uso capião especial urbana e da metragem mínima municipal, e posteriormente irei resolver a problemática à luz da constitucionalização do direito civil, ou direito civil constitucional, para quem não gosta de trava-línguas. Né? Então, para começar, eu irei falar da uso capião especial urbana ou uso capião constitucional. Né? Uso capião constitui uma situação de aquisição de domínio, ou em direitos reais, pela posse prolongada. É o sujeito, é o legitimado, que está na posse da coisa e que tem o ânimo de tornar-se dono, né? E aí ele, né, com o ânimo de tornar-se dono, ininterruptamente, né, seguindo os requisitos do texto do Código Civil, ele pode adquirir a propriedade, o domínio. Né? Mas, tratando-se da uso capião especial urbana, ela está descrita no artigo 1240 do Código Civil, ou no artigo 183 da Constituição Federal, ou ainda no artigo 9º do Estatuto da Cidade, ao qual diz o seguinte: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, adquirirá, não para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja dono de outro imóvel urbano ou rural. Flávio Tartucci, ao analisar a uso capião especial urbana, ele faz uma análise de 4 requisitos essenciais, qual seja, primeiro, área urbana não superior a 250 metros quadrados. Segundo, posse mansa e pacífica durante 5 anos, ininterruptamente com animus domini. 3. O imóvel deve ser utilizado para sua moradia ou de sua família. E o 4º requisito: o adquirente não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Destaque-se que quando ele faz a comparação, quando ele faz a análise dos requisitos, ele não cita, a lei não cita em nenhum momento justo título ou boa-fé. A presunção da uso capião especial urbana é uma presunção absoluta, haja vista que o legislador, ao escrever, né, ao falar sobre a uso capião especial urbana, ele analisa o caso do legitimado, daquela pessoa que tem um direito adquirido, qual seja um direito social de moradia, né, e que desesperado, em uma situação de desespero, em que ele não tem onde morar e precisa ter um lugar para abrigar a sua família, para abrigar um teto para si ou para a sua família. Então ele não vai esperar justo título, não vai esperar boa fé. Ele avista um terreno que não tem ninguém, onde ninguém está morando, então dali ele vai fazer daquele terreno a sua propriedade, para a sua moradia, para a sua família, sem esperar justo título. E é importante observar que o indivíduo, o legitimado, ele está numa condição de pro misero. Pro misero em latim significa aquele que está em situação de pobreza. Né? Falando dos direitos sociais que estão escritos no artigo 6º da Constituição Federal, José Afonso da Silva destaca que direitos sociais são prestações positivas do Estado que possibilitam melhores condições aos necessitados, aqueles que estão à margem da sociedade. Então, queridas coordenadoras, professoras, esse é o Instituto da uso capião especial urbana. Agora, nós iremos falar da metragem mínima municipal. Qual seria a finalidade do município em estipular parâmetros mínimos para uma metragem mínima municipal?
no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesses locais, né? Então o município ele tem a competência constitucional de legislar sobre a sua cidade, né? Como também estipular parâmetros mínimos para adquirir a propriedade, para estipular como propriedade, né? E cabe ao município também o plano diretor da sua cidade, tudo isso de acordo com o Estatuto da Cidade, né? Ainda sobre o tema, o artigo 182 da Constituição Federal diz que a política de desenvolvimento público municipal, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal com as suas diretrizes fixadas em lei tem por objetivo o pleno desenvolvimento da função social da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ou seja, coordenadoras, o objetivo do município é trazer bem-estar aos seus habitantes. Isso quer dizer o quê? De acordo com o princípio social da cidade. E esse princípio deriva do princípio da função social da propriedade, que deriva do princípio constitucional da solidariedade social, né? Então, o objetivo do município é trazer um bem-estar aos seus habitantes, qual seja, trazer serviços públicos disponíveis aos seus habitantes, dando saúde, educação, saneamento básico, trabalho, segurança, lazer e por aí vai. É o objetivo do município. Sabendo-se disso, é importante salientar que em vários municípios do Brasil, em mais de 360 municípios do Brasil, existem os mares da favelização, que tecnicamente é chamado de aglomerado subnormal, né? O último censo de aglomerado subnormal feito pelo IBGE em 2010 destacou que mais de 11 milhões e meio de pessoas vivem em aglomerados subnormais. Isso quer dizer que são mais de 6 mil favelas no Brasil. E esses aglomerados subnormais são locais em que muitas vezes os serviços públicos do município, os serviços públicos essenciais não alcançam aqueles que vivem à margem da sociedade. Então, a metragem mínima municipal tem a finalidade de evitar que se incentive as ocupações desnecessárias, as ocupações precárias, visando a dignidade da pessoa humana e da solidariedade social. Agora, conceituados os dois institutos, em que a usucapião especial urbana está no âmbito pessoal, no âmbito privado, no âmbito subjetivo daquela pessoa que está em situação de promisero, e de um outro lado, nós temos o ente municipal, um direito público, um direito social, que visa o bem-estar de toda a coletividade. Ambos têm um objetivo nobre, um objetivo justo de trazer bem-estar àquela pessoa ou àquelas pessoas. Como solucionar, então, tal conflito, senhoras e senhores aqui desta manhã? A metodologia, é importante salientar que o jurista, ao julgar, ao interpretar o caso concreto, ele deve ter uma metodologia de interpretação da norma jurídica. E existem diversas metodologias de interpretação. A interpretação teleológica, a interpretação literal, a interpretação por consunção. E o que eu irei destacar essa manhã é a constitucionalização do direito civil, que foi idealizada pelo italiano Pietro Pernigieri e que vem muito sendo usada hoje em dia no Brasil. E eu vou provar para vossas senhorias que também no STF. Então, Pietro Pernigieri, ao falar sobre a constitucionalização do direito civil, ele disse que a Constituição é o mais importante meio jurídico capaz de garantir igualdade entre toda a sociedade. Ele é aquele que vai trazer controle a todas as partes da sociedade, do poder do Estado ao poder dos grupos, às maiorias e às minorias, ao poder econômico e os direitos dos marginalizados, daqueles que estão à margem da sociedade, trazendo uma igualdade substancial, que não se confunde com a igualdade formal. Então, ao analisar o Instituto da Constitucionalização do Direito Civil, Marina Celina Bodan afirma que existe um parâmetro, sim, existe um parâmetro
para que se possa utilizar, para que possa se aplicar esta metodologia jurídica, né? Um parâmetro axiológico capaz de aglobar toda a jurisprudência e todo o aparato jurídico, qual seja os 3 princípios basilares da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade. Então, muitas pessoas que são críticas dessa metodologia de interpretação, o tempo está bom aí? Tá legal aí? Pouco tempo? Pode. Tá. Já está terminando. Tá. Recebeu? Não, quero ver. Não, porque eu estou na sua conclusão aqui já, estou acompanhando. Ah, bacana, obrigado, professora. Então, muitos juristas são críticos dessa metodologia, porque afirmam que não, o jurista ele irá julgar de acordo com as suas paixões, com os seus sentimentos, e isso é inconstitucional. Não, mas existe um parâmetro. O jurista, o operador do direito, ele deve julgar, ele deve analisar a norma de acordo com os princípios constitucionais, o que não se confunde. Outros também vêm criticar a constitucionalização do direito civil ao afirmar que não, o nosso ordenamento jurídico, ou o Código Civil atual, ele é baseado unicamente em valores patrimoniais e não em valores pessoais, né? No entanto, Pietro Perligieri, ao fazer uma comparação entre a jurisprudência dos interesses e a jurisprudência dos valores, ele diz que uma coisa não desafirma a outra. Muito pelo contrário, a jurisprudência dos valores complementa e faz uma continuidade à jurisprudência dos interesses, uma vez que é um meio idôneo para poder fazer com que o ser humano, o indivíduo, adquira a propriedade. E ele adquire aquela propriedade por quê? Porque ele quer? Não, porque ele é um ser humano único e subjetivo, e por isso ele tem dignidade para ter aquele patrimônio. Então uma coisa não desafirma a outra, pelo contrário, uma coisa complementa a outra. Sendo assim, o STF recebeu em 5 de agosto de 2015, recente, ano passado, no recurso extraordinário 422.349, para resolver o conflito existente entre a uso capião especial urbana e a metragem mínima municipal do município de Caxias do Sul, cuja metragem mínima era de 360 metros quadrados. Caramba, como solucionar esse conflito? Sendo assim, o ministro, o relator Dias Toffoli, que eu não sou muito fã, mas que nesse caso eu tenho que saudá-lo por isso, que ao proferir o seu voto, ele disse claramente que é legitimamente possível adquirir a uso capião especial urbana, independente da metragem mínima municipal. Haja vista, e ele fala isso expressamente no seu voto, que haja vista o princípio da dignidade da pessoa humana, o que garante o princípio da função social da cidade. Ou seja, não existe um conflito, mas existe uma harmonia do ordenamento jurídico, né? A gente aprende com a senhora em introdução ao estudo do direito que existem vários ramos do direito, mas todo o ordenamento jurídico ele é uno, ele é um só, ele segue o mesmo fluxo. Então a constitucionalização do direito civil segue exatamente para isso, para unificar todo o ordenamento jurídico e harmonizá-lo. No caso em questão, trata-se de uma exceção, né? Uma exceção que complementa o princípio social da cidade, porque, ora, eu sou o município, eu tenho que cuidar da sociedade, mas eu não posso deixar aquela minoria à margem da sociedade. Muito pelo contrário, eu tenho que inseri-la no contexto social para que ela faça parte da sociedade, né? Então, a solução da problemática é que, de acordo com a constitucionalização do direito civil, é perfeitamente possível adquirir a uso capião especial urbana, independente dos padrões mínimos municipais. Muito obrigado pela atenção.